Olá, pessoal, sou o professor César, professor especialista em filosofia. Vou estar com vocês com conteúdo aí de segunda série, né? Nós estamos na nossa sexta aula e a temática de hoje a gente vai estar trabalhando sobre linguagem, tá? Características humanas e mediadoras entre o homem e o mundo, tá, pessoal? Então, linguagem. O que é a linguagem, né? A gente volta a fazer essa contextualização. A linguagem, ela nasceu por necessidade, né? A gente olha as duas correntes, né, que se sustentam sobre a evolução do homem, tanto a evolucionista como a criacionista. Ambos, o homem precisou de usar a linguagem. Por exemplo, a criacionista, a gente vai ver que Adão e Eva vão dialogar com uma serpente, né? Antes de cair, quando elas adentram no mundo, elas trazem todo o pecado, né? E aí, na evolução do homem, a gente vai ver que o homem é um processo evolutivo, que ele é o resultado de uma evolução aprimorada do homem ereto, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, né, que foi evoluindo, dominando determinadas ferramentas, dominando o fogo, o metal, né, até que ele começou a viver em clãs, né, em tribos, e começou a viver sedentário, ou seja, em sociedade. Esse homem, para ele chegar a esse nível, ele precisou dialogar, ele precisou usar a linguagem, ou seja, ele falava, né, para suas tribos, usava determinados tipos de gesto, e aí, com o tempo, essa linguagem foi sendo articulada, ou seja, as cordas vocais foram adaptando, e o homem passou a usar a dicção, a comunicação, a simbologia, para informar para os seus descendentes, as suas tribos, informar sobre a sua religião, informar sobre a sua descendência, informar sobre determinado tipo de práticas que eram usáveis, né, na agricultura, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de caçar, como preparar uma armadilha, como fazer a pesca. Então, esses elementos foram importantes porque fizeram com que o homem ele se destacasse sobre os outros animais. A linguagem é uma ferramenta importante, seja ela na convivência familiar, seja ela na guerra. Então, o homem guerreia desde os tempos primórdios, né? O homem sempre está em conflito, está em guerra. E a linguagem, ela é muito importante. A linguagem, seja ela fonada, seja ela audiovisual, seja ela por simbologia, a linguagem ela tem uma função social de ligar o homem. Então, sempre que a linguagem é usada, existe um emissor, existe uma mensagem e existe o receptor, quem está recebendo. Você está aí na sua casa, né? Nós estamos aqui direcionando para você essa aula que é projetada, que é pensada. Existe o intermediário, que é esse sistema aqui, essas câmeras, né, essas mídias que estão aqui, para colher essas informações e chegar até você. Como ela vai chegar, a gente não sabe, mas se chegar, ela tem que ser bem recebida, tem que ser aprimorada para produzir conhecimento em você. Então a linguagem ela é muito importante porque ela é mediadora. Ela faz você ligar com o mundo. A linguagem ela tem uma simbologia muito, muito interessante, porque a filosofia estuda a linguagem, em certo ponto, porque questiona determinado tipo de informações, né? Então, você nunca se questionou que tudo que a gente, por exemplo, conhece no mundo que nos cerca, pode ser duvidoso, pode não ser isso a verdade, foi alguém que te disse, mas talvez não seja. Por exemplo, a gente conhece determinadas frutas aqui que tem um nome aqui. Aí vai para o sul, chega lá, é outro nome. Então alguém mentiu para você e disse que o nome daquela fruta era aquilo. Então a gente conhece algumas coisas, mas a gente não sabe a verdade. A gente não conhece realmente porque não vivemos eternamente para saber dessas informações, se elas são verdadeiras ou não. E aí, a gente tem o pensamento, por exemplo, de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele vai dizer que o mundo é a vontade e a representação, que as coisas que chegam, que representam para ele as informações. Então, o mundo para ele é o quê? É a linguagem que ele tem, as informações que chegam para ele, são as informações que chegam, ele processa, então isso é o mundo para ele.
Então, o mundo para ele é tudo que ele conhece, que ele fala, que ele diz. Se ele não fala a palavra Deus, se não está no vocabulário dele, né? Então, para ele, talvez não exista Deus, né? Se ele não fala, se ele não usa. Então, existe um mundo filosófico por trás de tudo isso, tá bom? Vamos para um primeiro fragmento, a gente não vai ler todos, né? Porque está um pouco comprido, mas vamos ler o primeiro parágrafo. Ele vai dizer: as teorias das referências, né, que investigam como a linguagem interage com o mundo. Frege, por exemplo, defende uma teoria da referência na qual uma expressão tem a sua referência determinada pelo sentido ou modo de apresentação. Isso é, pela maneira como o referente é apresentado ao falante, em contraste, em resposta às ideologias de Black, Bertrand Russell criou uma teoria da referência direta. Então, nós temos aí nomes de pessoas que trabalham com a filosofia da linguagem e eles utilizam métodos filosóficos para interpretar tanto aquela linguagem escrita que está lá, tanto da área da filosofia, da poesia, da arte, né, da teologia, para interpretar esse mundo que é nos dado. Tá bom, gente? Então vamos prosseguir. O 2 ele vai dizer a interação social e a linguagem. Os campos que examinam as condições sociais nas quais os significados e as linguagens emergem são chamados de mesemânticas. A etimologia e a estética são exemplos de áreas de investigação mesemânticas, né? Mesemânticas. Na sociologia, o interacionismo simbólico é baseado na intuição de que a organização social humana é baseada quase que inteiramente sobre o uso de significados. Então, a gente tem aí uma coisa bem interessante. A sociologia, que é uma ciência, né, ela vai falar que o interacionismo simbólico, os elementos usados na simbologia para fazer a linguagem cultural, né, ela se baseia na intuição, na organização social humana, né, e quase que inteiramente sobre o uso do significado. Né? Em consequência, qualquer explicação de uma estrutura social como uma intuição precisaria explicar os significados partilhados em criar e sustentar as estruturas. Uma outra questão importante sobre a mente e a linguagem é que, medida, a linguagem influencia o pensamento e vice-versa, né? E há várias perspectivas e sugestões. Por exemplo, a hipótese de Sapir-Whorf limita a extensão na qual os membros de uma comunidade linguística podem pensar sobre os temas. Então, gente, a linguagem ela influencia, né, no pensamento, ou seja, eu sou aquilo que eu penso, e eu penso e sou aquilo que eu absorvo do mundo. Né? Se eu vivo em um ambiente hostil, onde se fala determinadas coisas que me deixam triste, feio, deprimido, eu sou aquilo. Eu sou aquele ambiente, porque eu estou absorvendo, né? Eu estou usando a linguagem daquele ambiente. Né? É claro que existe aí muitas teorias que vão falar que o ser humano ele é ambientável, né? Mas também ele também é inato. Né? Tem pessoas que nascem em determinadas localidades que, hipoteticamente, são tendenciosas para serem pessoas doentias ou marginalizadas, e pelo contrário, elas são seres muito melhorados, são pessoas especiais, são pessoas que conseguem conviver com diferenças exorbitantes. Então, a linguagem ela tem uma certa importância, porque quando a gente olha para uma sociedade, a gente vê uma sociedade estratificada, uma sociedade onde tem miseráveis, pobres, existe gente rica. E a linguagem que é usada nesses ambientes são diferentes, não são distintos. Cada um identifica elementos que são próprios da sua convivência social. Né? Jamais um homem super rico vai conhecer elementos que é lá da classe daquelas pessoas que são pobres, miseráveis, excluídos. Né? Então, a linguagem,
na filosofia. Platão também é responsável pela explicação da possibilidade do discurso sobre a falsidade e o não ser. É fácil explicar como falamos sobre o que é. Existe ou acontece. Se o céu está azul, dizemos o céu está azul. E se dizemos verdadeiro porque se relaciona de maneira adequada com a cor do céu, o estado das coisas. Então Platão usa a linguagem, né, para a metáfora, né, para poder dizer uma verdade direta para os atenienses, né? Na carta 7ª, ele usa o mito da caverna, que é uma linguagem figurada, para dizer que em determinado ser que vivia na caverna, ele conseguiu se libertar e sair, conheceu o mundo, viu as cores, viu o céu, né? Viu a luz do sol, que é a verdade, entendeu que aquilo seria liberdade, volta lá para o fundo da caverna, e aí quando ele se depara, né, com aquela realidade, conta para os seus amigos achavam que ele estava delirando e que queria levar aqueles amigos para a destruição. Eles vão, matam aquele amigo, né, que saiu, enterra lá e sepulta e silencia aquela pessoa. Então Platão usa essa linguagem, essa figura, né, essa metáfora para, de certa forma, ironizar o pensamento dos atenienses, o pensamento como eles faziam as coisas. Eles procuravam matar, enterrar, subjugar as outras pessoas que pensavam de forma diferente, né? Então nós temos aí a linguagem na filosofia. A linguagem na lógica, né? Aristóteles ocupou-se da questão da lógica, das categorias e do significado. Ele separou todas as coisas nas noções dos gêneros e espécie. Ele defendeu que o significado de um pecado é estabelecido através da abstração das similaridades entre várias coisas individuais. Tais teorias deu origem ao nominalismo na Idade Média, mas há influências aristotélicas também na posição oposta, o realismo sobre o universo, dentre os medievais. Pedro Abelardo é notável pela antecipação de muitas ideias modernas sobre a linguagem. Para os realistas, a palavra refere-se a uma entidade abstrata. A teoria das formas ou ideia de Platão é um exemplo de realismo. Para o nominalista, a palavra é um som comum que utiliza para designar cada pedra. A filosofia da linguagem foi considerada importante por vários filósofos, né? Aí está aí alguns nomes, Schopenhauer, que eu citei aqui, Hegel, né? Outros aí, Kant, Leibniz, Locke, Nietzsche, né? John Victor Foucault e o grande, né, protagonista da filosofia da linguagem, Wittgenstein, que foi o último, né, talvez o grande sistematizador da linguagem. Tá bom, gente? Então, nossa conclusão, embora os filósofos sempre tenham discutido a linguagem, ela começa a desempenhar um papel central na filosofia. No final do século XIX, século XX, a filosofia da linguagem torna-se tão importante que alguns círculos de filosofia analítica, os problemas da filosofia em geral foram tratados como problema da filosofia da linguagem. Tá? Então, concluindo aí, né, essa síntese desses fragmentos desses textos. O nosso exercitando, você vai printar, tá bom? Não vai dar tempo a gente ler tudo, né? Porque também é pouco tempo, mas você vai olhar, observar e usar isso aí, tá? A nossa questão certa é essa primeira, Martin Heidegger. Professor César fica aqui, obrigado, acesse a plataforma Eduque, tchau.